Feira gera realmente negócio? Vale a pena estar numa feira? Há 4 anos, a primeira vez que eu vim aqui, eu paguei ingresso para entrar, eu fiquei uns 20 minutos aqui dentro, eu não conhecia absolutamente ninguém e fui embora. E 4 anos depois, nós somos a marca oficial do evento. Eu quero ser o líder da tua gôndola, eu quero te fazer ganhar dinheiro e quero entregar o melhor produto para o consumidor. Eu ia falar com alguém, eu ia pegar o microfone na mão, eu ia fazer xixi nas calças. Desculpa aqui, mas é verdade. Nós temos hoje um rolinho de saco para lixo de 100 litros, que ele aguenta 40 quilos. Aqui tem lugar para todo mundo. Assista esse podcast. Com certeza os entrevistados próximos que vão vir aqui vão vir com outras ideias, vocês vão aprender juntos. E aqui é um novo cenário que você consegue se desenvolver também. E eu vejo isso com muita frequência, que grandes empresas, grandes empresários vão em feira muitas vezes e não fazem esse network. Diga uma marca de palha de aço. Detergente. Saco para lixo. Em fazer o açougue do supermercado dar lucro. Porque o açougue tem vários desafios ali dentro. A matéria-prima é caro, a mão de obra está cada vez mais escassa e não existe mais conhecimento. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao Expo Podcast, o podcast de eventos e negócios. E hoje a gente está aqui no Expo Super 2026 e a gente vai falar com o Júlio. Mas antes de falar para vocês quem é o Júlio, o que chamou a atenção foi o nome da empresa. Porque um nome de uma empresa é a Empresa Feliz e a outra que a gente vai falar é sobre Açougue Notável. Bom, então, Júlio, seja muito bem-vindo ao ExpoCast e eu quero pedir para você se apresentar, falar seu sobrenome, porque eu nem quis arriscar de falar o seu sobrenome, porque eu não gosto de errar o nome das pessoas, né? Então, bora lá, primeiro se apresenta para o pessoal que está em casa. Vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, gratidão imensa por estar sendo recebido aqui, pelo convite. Eu sou Júlio Deflon Nalevaia, é difícil achar, realmente é difícil achar esses sobrenomes, não são muito comuns. Deflon sueco, Nalevaia, nós entendemos que é polonês, mas até por entender, porque foi uma família que acabou depois da Segunda Guerra, veio migração para cá. E vamos dizer assim, vamos resetar a história e começar daqui para frente, o Júlio Nalevaia, como uma nova história se surgindo também, já que não é um sobrenome tão comum assim. Exatamente, é um nome um pouco diferente, então vocês entenderam por que eu falei que eu não ia arriscar e falar. Então, Júlio, conta pra gente um pouco primeiro, que essa feira tá fantástica, a gente consegue olhar daqui. O pessoal, observe quando a câmera mudar e aparecer o Júlio, olha lá atrás, que vocês vão observar que a movimentação lá embaixo tá grande. Então conta pra gente, é a primeira vez que você participa do Expo Super, de feiras grandes, ou já tem uma frequência de participação? Até pra gente falar pro pessoal que tá em casa, que talvez tem muita gente vendo a gente, ficou meio redundante, mas você compreendeu, pensando em como eu vou fazer um dia para conseguir levar a minha empresa para uma feira como essa. Então, essa vai ser uma história que eu vou adorar falar. Até, primeiro de tudo, desculpa que a voz está um pouquinho falha, mas essa é a minha 4ª participação na feira, mas é a 3ª que eu estou expondo aqui. Essa não é qualquer feira, essa é a maior feira de negócios para supermercados de Santa Catarina. E na minha opinião, talvez a mais glamurosa do Brasil, com todo respeito a todas as associações. Nós temos grandes feiras, eu participo de várias delas ao longo do Brasil. Recentemente estávamos em São Paulo, na maior feira de supermercado do mundo, que fica no Expo Centro-Norte. Em questão de tamanho, talvez umas 8 vezes maior que nós temos aqui, mas aqui a gente tem uma glamorização pelo fato já de ser em Balneário Camboriú, que é uma cidade que respira negócios, respira grandes coisas, e o varejo em Santa Catarina, falando de supermercado, falando do que acontece aqui, está muito forte, está muito pujante. Nós temos hoje uma fila muito grande de empresas querendo estar aqui. Ano passado, se eu não me engano, foram mais de 130 empresas tentando um espacinho na feira, e quase não se tem. Então virou realmente uma caixinha de joias estar aqui dentro. Só que falando assim, como estar numa feira dessa, como se expor num ambiente desses, e eu falo que é uma história que eu gosto de contar, porque há 4 anos, a primeira vez que eu vim aqui, eu paguei ingresso para entrar, eu fiquei uns 20 minutos aqui dentro, eu não conhecia absolutamente ninguém e fui embora. E 4 anos depois, para mim, com muito orgulho, nós somos a marca oficial do evento. Todas as lixeiras que estão no evento levam a nossa marca da Indústria Feliz. Todos os produtos usados na feira são da Indústria Feliz. E nossa marca está por todo lado ali, porque as lixeiras estão por todo lado. E é uma jornada. E quem tem interesse, quem quer desenvolver marca, tem que entender como funciona essa jornada. Não importa se você vai chegar, bater na porta e ninguém te conhece. Foi assim comigo. Mas vai para frente, vai fazer conexão, vai conhecer as pessoas e chega lá. E
um ponto bem interessante, né? Porque você trouxe esse ponto agora, olha que legal, conectando a sua história. Há 4 anos atrás você veio para a feira, não conhecia ninguém, ficou um pouquinho e foi embora. E eu vejo isso com muita frequência. Que grandes empresas, grandes empresários, né, com grandes projetos, vão em feira muitas vezes e não fazem esse networking. Então, a feira gera realmente negócio? Vale a pena estar numa feira? Porque eu vejo o pessoal muitas vezes falando assim, eu não sei o valor, galera, não sei o valor para estar participando na feira, depende de metro quadrado, depende de cada feira, cada um tem sua peculiaridade, mas é um investimento que muita gente, eu já vi muita gente falar, mas tem que pagar tudo isso ou gastar tudo isso. De modo geral, gera negócio, gera retorno, vale a pena? Vamos falar das duas coisas. Eu vou pegar, vamos começar pelo fim da pergunta e vamos falar um pouquinho sobre gerar ou não gerar depois. O que é estar numa feira? O que é gastar para estar numa feira? E é tipo comprar um carro. Você pode comprar um carro usado, menorzinho, mais velho, um modelo mais simples, e ele vai te levar do ponto A ao ponto B. Ou você pode comprar uma marca super valorizada, italiana, com um motor absurdo, e o céu é o limite, tanto para o carro quanto para a feira. Então, você quer estar num stand menor, com menor opção, num corredor? Faz. Dá para fazer, é viável, não é um absurdo, não vai ter que vender um rim para isso. Mas tem stands aqui de milhões. E não é só o stand que custa. Nós temos o envolvimento do merchandising que fica, da preparação, do pós-feira, dos vendedores que vêm, dos eventos todos que se criam em volta. E a questão é a estratégia de posicionamento de cada um. Gera negócio? Depende do seu posicionamento e estratégia também. Para nós, a Indústria Feliz, nós estamos num momento de expansão, de consolidação de marca, por isso que nossa marca está exposta em todos os ambientes. Mas sim, o pessoal vem para cá para comprar nosso produto? Não, nós estamos aqui vendendo, não tem uma caixinha ali faturando, pelo fato de como o nosso business funciona nesse momento. Algumas outras empresas estão fazendo negócios, estão vendendo, estão batendo metas. É a estratégia de cada um. No nosso segmento, às vezes o comprador, quando chega aqui, visita, adora a marca, faz brincadeira, a gente tem ativação no stand, mas ele não sabe o que ele tem dentro do estoque dele. Então, poxa, mas como é que eu vou comprar de vocês se eu não sei o que eu tenho? Eu não vim preparado para comprar vocês. Então, a gente faz toda uma estratégia de receber, de apresentação, de montar um pós, depois a gente visita e faz as vendas depois. Ou alguns clientes que já são ativos na nossa base, vêm aqui, vê algum lançamento, sempre tem que ter algum lançamento, alguma coisa que atrai as pessoas, e esse ano a gente está com vários, inclusive, e aí, dentro da nossa estratégia, a gente visita depois e faz as negociações. Aí, às vezes, alguém que é muito imediatista pode falar assim, não, o evento não faz sentido para mim, porque eu não fui lá, investi um monte de dinheiro e não tive retorno. Mas qual que é o teu retorno? Você quer na hora vender? Talvez dependa da tua estratégia. Ou você quer vender nos próximos 6 meses, duplicar, quadruplicar a tua empresa? É possível. Tem estratégia que faz acontecer. Gera relacionamento, então, né? Isso eu vejo que... Porque é interessante quando a gente fala de negócios e vendas de modo geral. Eventos, feiras, que a gente vê... Eu vou falar para mim um pouco. Voltando para os negócios. Quando eu comecei a empreender, eu queria empreender para ontem. É aquele negócio que tu comentou. Eu quero ir na feira, montei um stand. Não, se eu paguei 100 mil para estar na feira, eu tenho que fazer pelo menos uns 500 lá para sair de lá já. Então, eu tinha essa visão. Então, com o tempo, quando eu comecei a empreender de verdade, eu fui entender aquela famosa frase que parece frase de para-choque de caminhão. Planta uma sementinha, tem que esperar ela crescer, tem todo um tempo e tal. E hoje a gente consegue perceber aqui até nesse projeto surgindo junto com o Expo Centro e podcast e tudo mais, né, e o ExpoCast, que é realmente algo de você plantar aí 2, 3, 5, 7 anos, mas se você tiver consistência, né, aí tu pode dizer melhor ali, até pelo tempo de empresa que a empresa tem, e depois também aproveitando, fala para o pessoal o que é a Empresa Feliz e o que é o Açougue Notável, mas começa primeiro pela Empresa Feliz, porque a gente está falando Empresa Feliz e a gente não contou o que a Empresa Feliz faz. Vamos lá. Bom, primeiro sobre essa questão do plantio, e vou falar um pouquinho de empreendedorismo antes de falar da indústria. Eu acho que o empreendedor tem muito de resiliência, que é uma palavra que a gente usa muito, mas às vezes fica meio solto. Vamos traduzir de uma forma mais simples. A gente precisa ter estratégia e paciência, porque sim, é plantio, e sim, existe uma colheita. Só que vamos fazer uma analogia bem simples. Às vezes o plantio, você joga a semente boa num terreno não tão fértil. Ou às vezes você joga a semente boa num terreno fértil. Vai ter resultados diferentes. O terreno fértil com o terreno não tão fértil. Só que às vezes você pega a semente maravilhosa, joga num terreno maravilhoso e faz toda a adubação, todo o carinho ali, fica em oração em volta da semente,
mas não chove. Então, assim, existem muitos aspectos externos ao que a gente quer fazer. Às vezes não tem o resultado que a gente espera. E é do jogo. E é assim. Então, por isso que a paciência, a resiliência, ela tem que vir junto com o empreendedorismo. Quando eu comecei essa minha trajetória na indústria, que eu também o meu histórico veio um pouquinho antes disso, eu vim depois para a indústria, e já entra nesse aspecto, eu tive a mesmíssima concepção sua. Eu falei, eu estou investindo X, eu também era numa área muito de exatas, eu fui muitos anos analista de sistemas, gerente de projetos, consultor especialista de processo e qualidade, e para mim era assim, é uma exata, eu investi X, eu tenho que ter Y de retorno, se não der, o projeto falhou. E não é assim que funciona no mundo dos negócios, não é assim que funciona no mundo do empreendedorismo, senão você fica frustrado e se limita. Às vezes, a gente tem que inverter a ordem da nossa bandeira. Às vezes não é ordem e progresso, às vezes é progresso, 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 e depois você pensa na ordem. Você só não pode perder a mão, porque a ordem tem que vir em algum momento, mas a gente tem que investir, tem que plantar para colher depois. Mas vamos lá, fala um pouquinho agora da Indústria Feliz, o que é, e depois a gente vai falar um pouquinho do Açougue Notável também. A Indústria Feliz é um legado que eu recebi com muita honra da minha família. É uma indústria que esse ano de 2026 está completando 41 anos de idade, de sacos para lixos e embalagens. E vamos lá, uma brincadeira simples aqui. Diga para mim, vamos lá, falando de marcas, ninguém está patrocinando a gente aqui, mas vamos lá, vamos só para fazer uma análise aqui. Diga uma marca de palha de aço. Vem o Bombril na cabeça primeiro, a Solan. Porra, que rápido, né? Detergente. O polêmico IP. Polêmico IP, tá bem, muito bem. Saco para lixo. Só pensa na cor, naquele laranjinho, aquele meio azulzinho, ou preto, mas não penso marca, de verdade. Né? E quanto Bombril a Solan usa em casa durante o mês? Geralmente um pacotinho dá para 3 meses, 4 meses, dependendo. E quantas vezes troca saco para lixo? Todo dia, né, praticamente. E como é que um produto que se usa tanto, ninguém lembra de uma marca? Por verdade. Eu acho isso um cúmulo da esquisitice. É um pouco como funciona o nosso mercado, mas eu cansei disso. E eu não estou aqui para ficar brincando de ser mais uma marca na gôndola. Quando a gente vai conversar com um cliente, eles falam, não, vamos ver se tem um espaço na gôndola. Eu falo, eu não quero um espaço na gôndola. Eu quero ser o líder da tua gôndola. Eu quero te fazer ganhar dinheiro e quero entregar o melhor produto para o consumidor. A gente está buscando hoje consolidação de ser a maior marca do Brasil. Vai ser mês que vem? Vai ser ano que vem? Não vai ser. É muito trabalho para fazer. E tem que respeitar todos os concorrentes que já vêm fazendo um ótimo trabalho. E eu não estou aqui para passar por cima de ninguém. Mas o nosso tem que ser melhor. Então, quando eu vou pegar os líderes das categorias, não estou falando da minha especificamente, mas eu vou pegar o histórico da própria Bombril, que fez um excelente trabalho ali nos anos 90, 2000, eu vou pegar os outros segmentos e falar, eu quero ser melhor que eles. Eu vou conseguir? Talvez eu não vá conseguir. Aí vai uma questão de competência junto. Mas o meu alvo é esse. Então, a Indústria Feliz, talvez no futuro a gente possa conversar de volta, celebrar, bater um champanhe em relação a isso, para ser a maior marca. Hoje não é, mas eu quero que seja. E a gente vai trabalhar muito forte na marca em relação a isso. Em relação ao Açougue Notável, esse sim nós temos o prazer de falar que é a maior consultoria de açougues para o varejo do Brasil. Eu tenho uma honra, na verdade, um privilégio de ter um irmão meu, grande amigo, que é o Pedro Ruivo, que é a maior autoridade em açougues para varejo do Brasil hoje. É o único palestrante em basicamente todas as associações de supermercado que fala de açougue. Ano passado a gente fez muitos eventos, rodamos muitas feiras, ensinando, trazendo informação. E o nosso trabalho, ele se resume de uma forma muito simples em fazer o açougue do supermercado dar lucro. Porque hoje tem muita gente em supermercado, e que está numa feira voltada para supermercados, né, exposições para supermercados, as pessoas entendem que o açougue é necessário, mas não se sabe mais ter lucro no açougue. Porque o açougue tem vários desafios ali dentro. A matéria-prima é caro, a mão de obra está cada vez mais escassa e não existe mais conhecimento. Antigamente existiam margens maiores, hoje não. Hoje, de uma forma em geral, indústria e mercado, as margens são muito apertadas. E quando você tem mão de obra que não está tão qualificada, ou não tem tantas pessoas querendo entrar nesse meio, está todo mundo querendo ser tiktoker, não quer ser mais açougueiro, a gente tem todo um trabalho de conscientização, de desenvolvimento, para poder
trazer as pessoas e se fixar como profissionais da área. E aí a gente vai dando treinamento, dando projeção de carreira e principalmente ensinar o supermercadista que ele consegue ter lucro no açougue. E aí a gente está tendo muito sucesso, na verdade. O açougue notável hoje já está sendo assim, mais chamado do que vendendo ele, graças a Deus. E essa questão justamente de que tu trouxe ali, de progresso e ordem. A gente vai e acaba voltando, né? Você trouxe a questão do progresso e ordem. E muitas vezes, eu acredito que aquele açougue, quando ele chega a chamar vocês ou contratar vocês para uma consultoria, é porque, de alguma forma, ele teve um certo progresso desordenado. O açougue, ele é necessário, como eu falo no supermercado, né? O supermercado ele não pode existir sem ter um açougue, sem uma padaria. Basicamente, o varejo alimentar. As pessoas vão no supermercado para comprar comida. E saco para lixo, vassoura, essas outras coisas que compõem o bazar, elas são necessárias, elas precisam estar lá. Mas eu acho que talvez sair de casa para comprar uma vassoura e pegar uma fila do supermercado talvez não seja o caso que acontece sempre. Mas para comprar uma carninha, para comprar uma cervejinha, é o que traz o público. Acaba passando ali, aí já vê um saquinho de lixo, já vê um negocinho para levar. Exato. Dá feliz, né? Mas as pessoas às vezes não fazem essa conexão direta de tipo outros produtos. Então o açougue é necessário, mas as pessoas não sabem ganhar dinheiro com isso. E daí, pela falta de ordem, tem dificuldades. Mas eu preciso falar uma coisa, que essa frase não é minha. Essa frase é dos meus queridos amigos da Daiane e do Luiz, da Bali. E eles construíram muito a Bali em relação nessa negócio de vamos vender, vamos fazer, vamos acontecer. Foi uma empresa que explodiu em poucos anos para cá. E nós estamos pegando carona nesse mesmo raciocínio em a gente fazer acontecer, mas sem perder a mão. Quando eu falo a ordem vem depois, não é que não exista a ordem, mas é que se a gente cuidar, e aqui vai um conselho para todo mundo que está aqui com a gente, acompanhando esse podcast, às vezes a gente fica pensando muito em ordem. Faço planilha, um monte de coisas, e às vezes o preço não bate, e às vezes o valor não bate, às vezes eu não vou fazer um evento desse daqui, a gente aqui está falando de eventos, porque não vou ter lucro com isso imediato, que é o que nós estávamos falando antes, e deixa de fazer, e perde o progresso. Então, às vezes, a gente tem que se jogar. A semente, ela precisa morrer no inverno para renascer na primavera. E a gente tem que pegar a semente, que é poderosa, e colocar embaixo da terra, na esperança que ela germine. E, às vezes, a gente não tem essa certeza. Vocês viram, galera, que a gente está falando aqui de eventos, feiras e negócios, mas é um ponto bem importante até, que eu sempre digo para o pessoal que todo negócio tem um empreendedor à frente desse negócio, e é uma pessoa, e essa pessoa tem que, de fato, entender como o processo funciona. E me diga uma coisa, você comentou ali a questão da tua jornada, né? Teve ali da área de dados também, da área daquele profissional que fica o famoso dentro do quarto, sabe como é que é, né? O cara trabalha com dados, não gosta muito de conversar, e aí você é uma pessoa que se comunica muito bem. E aí, o que você poderia dar de dica para essa galera que está em casa? Porque eu vejo que tem muita gente que prefere morrer. Tem até uma pesquisa da revista Sunday Times, que fez com 3.000 pessoas, que eles preferem eles têm mais medo de falar em público do que da morte, do fracasso financeiro. Então, isso não é um problema pequeno, muita gente tem esse medo. O que você diria para as pessoas que estão em casa? Falei sobre a comunicação, sobre falar. Você sempre falou, sempre foi comunicativo ou foi desenvolvendo essas... Não, eu agradeço demais o feedback e para mim é tão surpreendente como se saísse uma asa de mim, eu saísse voando daqui, ia ser a mesma coisa, porque eu falar não tem nada a ver com o meu perfil. Para mim sempre foi uma coisa desconfortável. Pra você ter ideia, eu me formei como analista de sistemas, eu tive uma jornada ali como analista também que eu adorava, eu amei aquela profissão que eu tive por 10 anos como analista. Passei por um escritório vinculado à Microsoft, trabalhei numa grande empresa também de metalurgia, como desenvolvimento de software industrial. Fiquei muitos anos num banco onde eu tive um cargo de liderança alta. E vim para o varejo, isso aqui é quase um outro mundo, é como se eu tivesse uma nova vida agora. Pra você ter ideia, quando eu fui fazer o meu projeto final na faculdade, não vou falar em anos, mas há muitos anos atrás. Semana passada, uns 15 Semana passada, tinha barba. Eu quis fazer uma coisa muito inovadora e talvez esse é um traço perfil meu. Eu fiz o primeiro jogo MMO, eu sempre gostei de jogos, então eu fiz o primeiro jogo Massive Multiplayer RPG para celular do mundo. A gente fez e desenvolveu lá na PUC do Paraná, com prova de conceito, acabou não virando produto, mas era uma coisa. Foi em 2009 isso, e foi coincidentemente o ano que o iPhone chegou no Brasil,
se eu não me engano, 2008, ele lançou nos Estados Unidos, foi quando chegou aqui, foi quando começou o Android, e nós desenvolvemos todos para uma plataforma Java, tô falando aqui um monte de letrinha, talvez o pessoal não acompanhe, mas enfim, nós desenvolvemos para os Nokia antigos, vamos falar dessa forma. Foi uma prova de conceito, foi uma coisa que a gente acreditava muito, e deu muito certo, voltamos aqui algumas vezes para dar palestra em relação a isso, foi uma coisa que eu tive com muito carinho, mas eu fui o projetista, o idealizador, o programador daquele projeto, mas eu nunca apresentei aquele projeto. Eu tinha um amigo que eu tenho até hoje, né, que eu tenho muito carinho por ele, e eu basicamente falava assim, toda vez que ia apresentar, eu ficava lá atrás, no computadorzinho ali, mexendo para que tudo funcionasse, e ele era o cara que apresentava. Eu jamais tive coragem de apresentar aquilo, que foi um projeto incrível na época. Eu ia falar com alguém, eu ia pegar o microfone na mão, eu ia fazer xixi nas calças. Desculpa aqui, mas é verdade. A gente tem que pôr para fora até o que a gente tem assim, de limitação. E eu nunca fui um comunicador. Eu não sabia contar minha história, eu não sabia contar as coisas. Eu achava que nem história eu tinha. E eu sei que tem muita gente que pode estar escutando aqui a gente agora e vai ter essa mesma visão sobre si. O que eu vou falar? O que eu vou falar para uma câmera? Eu não tenho nem história para contar. E não tem, todo mundo tem uma história para contar. Você primeiro tem que voltar e olhar para si mesmo. E quem eu sou? O que eu fiz até hoje? O que eu posso fazer? Só não tem história para contar que não tem um propósito. Verdade. Se você tem um propósito bem claro, alguma coisa você vai ter para falar sobre aquilo. E todo mundo pode. Eu realmente, para mim, é um universo completamente diferente que eu faço hoje. Eu nunca me vi vendendo. Eu nunca me vi comunicando ou dando palestra. E hoje é uma coisa que se me der um microfone aqui, daqui a pouco vocês vão ter que arrancar da minha mão, porque eu adoro ficar falando. Mas, ó, pessoal, vocês estão vendo em casa, ó, eu nem pedi para vocês em casa também que estão assistindo aí, para seguir, compartilhar esse podcast, porque eu sempre digo nos podcasts, quando a gente participa, que é como se fosse o livro Quem Pensa Enriquece. Que ele fala no livro Quem Pensa Enriquece, não sei se você já leu em casa, se você não leu, lê, é muito bom. Ele fala no comecinho que se ele contar para você o segredo para você ficar rico, você não vai ficar rico. Porque você não vai conseguir compreender. É a mesma coisa de alguém olhar para uma pessoa que fuma e falar, você tem que parar de fumar. A pessoa só vai parar de fumar quando ela fizer, de fato, fizer sentido para ela compreender que aquilo faz sentido. Então, se já pegar as mensagens subliminares aqui, ó, ele já falou sobre vender, sobre comunicação, sobre propósito, sobre tempo, sobre paciência. Então, o empreender não é tão romântico assim, mas é gostoso, é divertido quando você tem um propósito, né? Tudo tem um porquê também. E fala um pouco agora sobre a feira. Vamos lá, qual que é a expectativa da feira? Assim, eu vi que vocês estão ali andando, eu não cheguei a andar muito pela feira ali, mas o Marco falou, vou trazer um cara aqui tá sempre com a gente aí, um cara parceirão pra feira. Então conta um pouco pra gente da feira também. Esse ano, quem não veio, já não veio mais. Então já venha pra próxima feira. E expectativa pra esse resultado das conexões. Como é que tá sendo pra você? Pra gente tá sendo maravilhoso. Maravilhoso num outro nível, assim. A gente vê que quando... É sacanagem que eu falo, mas vamos lá. Quando a gente incomoda o concorrente é que a gente tá indo bem. Cortei os haters, né? Os famosos haters. já vieram alguns, inclusive, pedi pra gente fabricar para eles algumas coisas que a gente tá trazendo pra cá, que é muito novidade pra feira. Como a gente tá trazendo lançamento de produto pra feira, nós desenvolvemos uma parceria muito bacana com alguns mercados, alguns clientes, e eles acabam virando quase uma espécie de consultores nossos quando eles reclamam de alguma coisa. E não existe uma reclamação ruim. Você tem que olhar para o que estão te falando e tudo é feedback. Fala assim, o teu produto podia ser melhor nisso, naquilo, a gente vai fazendo. E para mim, isso eu considero uma parceria mesmo. Sim. Aquele que fala assim, você tá legal, mas você tá com feijão no dente, não é tão teu amigo quanto aquele que fala, pô, tira esse feijão do dente, meu rapaz. E a gente desenvolveu para cá um produto que agora realmente é o mais reforçado no mercado. Nós desenvolvemos uma máquina nova para isso, produção nova, tudo. Em rolinho. Então, aquele antigo produto que tinha em almofada, tô falando de saco para lixo, né? Saco para lixo naquele formato, almofada e um cartuchinho. Nós conseguimos antigamente fazer uma qualidade que nos rolinhos não era possível. Então, existe uma certa preconceito no mercado de saco para lixo, onde assim, o rolinho é sempre mais fino, mais leve e o almofada é mais reforçado, resistente. E nós trouxemos para cá até uma dinâmica ali para mostrar o inverso disso. Nós temos hoje um rolinho de saco para lixo de 100 litros que ele aguenta 40 quilos. E geralmente o de rolinho é pequenininho, né? Não é para 100 litros. Não, até tem um tamanho. Até 100 litros até tem. Só que agora a gente está fazendo até o 200 litros. E o nosso 200 litros é um absurdo. Ele é quase uma lona. Ele aguenta 50 quilos. E quando eu falo, 50 quilos é coisa pra caramba. É quase
Eu não faço isso, é quase botar uma pessoa em cima. Olha só. E pra feira, a gente trouxe uma dinâmica que tá dando muito certo. Hoje a gente colocou um monte de bolas de ferro ali, os kettlebells do CrossFit, para quem conhece. E as pessoas estão colocando as bolas de ferro dentro do saco para lixo, o que é extremamente estressante, porque é um peso concentrado numa área só de plástico. E estão içando isso do chão. E quem fica mais de 1 minuto segurando, a gente está usando ali menos, até para não esforçar tanto as pessoas, está usando 24 quilos. Quem consegue, com o braço aqui, em 90 graus, segurar durante 1 minuto 24 quilos, tá tão forte quanto feliz, e essa é a nossa brincadeira Olha aqui. só. Ganha um prêmio especial lá, ou quem não segura tanto tempo, mas vai a cada 10 segundos ganha um prêmio ali. Então, vamos levar o estagiário lá para fazer o teste. O estagiário é forte, o estagiário é novinho. Fortão ali, fortão. Ele vai acabar com nossos prêmios. Olha só. Não, mas é fantástico também esse ponto de trazer dinâmicas, né, dentro do stand para justamente chamar o pessoal, ativação de marca, de fato, né? Já que a gente está falando de eventos aqui, eu preciso fazer uma menção de uma pessoa que é muito especial na minha vida, uma pessoa que eu amo muito, que é o meu sogro. E, desculpa, pessoal, tá falhando demais a minha voz hoje. E ele é uma pessoa que é uma referência no Brasil de eventos, é o Carlos Miranda. Ele já foi proprietário, sócio do Expo Trade em Curitiba. Por muitos anos ele foi diretor do Centro-Sul aqui em Florianópolis. Foi ele que participou da reforma e por muito tempo também diretor de eventos ali de outro grande evento, Expoville. Aqui ele não participou da construção, ele já estava mais saindo do mercado, né? Hoje ele já não está mais no mercado dessa forma, mas é uma pessoa que viveu a vida inteira dele eventos e me traz muito know-how. É quase sacanagem com os outros, assim, não ter um consultor daquele nível. Então, tem uma pessoa que eu amo, que está na minha família, que eu admiro e tenho muito respeito, e me traz todo essas ideias e maluquice. Ele já deu cada ideia que fala, isso é maluquice, Carlos. Ele fala, mas faz que vai dar certo. Incentiva, né? Incentiva. E voltando ao empreendedorismo, tem muito isso. Tem que se jogar, tem que plantar, e algumas coisas dão certo, outras não dão certo. E a gente consegue ter muito resultado aqui. Então a expectativa é vender muito, é criar muitas conexões, é mostrar aqui em loco as experiências e mostrar, olha, esse é o nosso produto novo, esqueça aquilo que o mercado tinha até então, aqui a gente está mostrando uma coisa incrível, nova, e vocês vão ver, e é a forma de provar, a cara bater. Com certeza, colocando as bolinhas de 24 quilos dentro do pessoal levantar, isso realmente é muito fantástico. Bom, eu quero agradecer, Júlio, a tua participação. Gostaria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está vendo a gente em casa, que com certeza eles vão ver a sua marca e ver a sua participação em outros eventos também, porque o nome chama atenção. Feliz, já bate o olho e fala, quem é Feliz? O que é esse? Quem não conhece, não associa a marca, já bate o olho e chama atenção. Então, manda um abraço pra galera. E para você que tá vendo em casa aí, já se inscreve nesse canal, ativa o sininho e a feira, tá só começando, hein? Acompanha, aqui tem mais. Mas agora, a mensagem do convidado. Não, a minha mensagem, na verdade, tem que ser de agradecimento a ter vindo aqui. E agora falar assim, para você que é empresário, para você que tem um negócio, para você que às vezes nunca participou daqui, tem lugar para todo mundo. Assista esse podcast. Com certeza os entrevistados próximos que vão vir aqui vão vir com outras ideias, vocês vão aprender juntos. E aqui é um novo cenário que você consegue se desenvolver também. Lúcia Feliz, do Sogro Notável, sempre está presente nesses eventos. A gente vai cada vez mais estar desenvolvendo novas coisas, novas ideias. A gente é meio maluco, mas é assim que as coisas acontecem também. Para ter mais progresso, depois a gente vai ordenando a casa. E mantenha a atenção nesse canal aqui, que com certeza vocês vão estar aprendendo muito na sequência com os próximos convidados. Isso aí. Valeu. Júlio, obrigado. Galera de casa, muito obrigado. E até o próximo. A gente já volta, hein? Bem-vindos ao ExpoCast, o podcast de eventos e negócios, conectando você ao futuro.